Brian, esse é um debate que está ocorrendo só no Brasil? Não, pelo próprio nome, fake news, né, que é uma termo em inglês que já entrou no vocabulário brasileiro através do surgimento lá fora. Sempre desde o início do jornalismo tem histórias falsas, né? Antigamente era chamado jornalismo amarelo, ou em Brasil, que eu entendo, jornalismo marrom, mas em 2016, por volta da época das eleições presidenciais, o Partido Democrata americano começou a usar esse termo, fake news, para explicar o processo em que eles perderam as eleições para Trump, basicamente. E foi a facção mais conservadora do Partido Democrata, representado pelo Hillary Clinton, que perdeu as eleições. Em vez de assumir a culpa, eles criou esse termo, não, perdemos por causa do fake news. Como? Qual fake news? Pela análise desse pessoal do Partido Democrata, o governo russo tinha bancado vários agentes para entrar e espalhar notícias falsas sobre Hillary Clinton na época das eleições. E uma coisa é certa, mudou muito hoje, né, nos últimos anos, por causa do Facebook. Hoje em dia, a maioria das pessoas nos Estados Unidos e muitas pessoas no Brasil não abrem mais sites do jornal, eles pegam toda a notícia deles do Facebook. E tem um aborrecimento geral acontecendo na população por causa disso. Tem famílias que se separam, que não conversam mais por causa das opiniões políticas mostradas no Facebook. E tem uma grande porcentagem do povo americano agora que acredita que a Terra é um plano, que Jesus Cristo andou de dinossauro, né? Que não existe aquecimento global. E o próprio presidente Trump é um cara que caiu repetidamente em várias teorias de conspiração que ele viu no Facebook e no Twitter, por exemplo, que Obama nasceu na África. Ele passou 8 anos falando isso. Então, essas notícias falsas têm a capacidade de causar ou gerar problemas sociais. Porém, o que a gente viu que aconteceu com esse conceito de fake news nos Estados Unidos e que o Partido Democrata começa a reclamar para Facebook e Google. A grande mídia hegemônica entrou, New York Times, Washington Post, CNN, outras companhias de mídia, começam a dizer esse é um problema sim, a gente precisa resolver a situação. O que acontece? O Mark Zuckerberg decidiu de mudar os algoritmos dentro do Facebook, que controla o que aparece na página das pessoas. E em abril desse ano, ele fez uma alteração nos algoritmos para minimizar que eles agora estão chamando fake news. Os resultados eu tenho aqui no meu celular. Imediatamente, o tráfego na internet dos maiores sites da esquerda americano diminuiu. O Alternet diminuiu, perdeu 63% da sua audiência numa semana. O Democracy Now! Que entrevistou Lula recentemente, perdeu 36%. Common Dreams perdeu 37%. The Intercept, 19%. E Counterpunch, 21%. E algumas dessas publicações, como o Counterpunch, é uma revista de notícias que existe quase 30 anos.